Fala galera, tudo certo? E aí, galera, aqui passando para mais um Palpites do Dia. Trago os palpites para essa quarta-feira, dia 27 de julho, quarta de Copa do Brasil. Trago as duas partidas da Copa do Brasil, vou comentar sobre elas e mais outras duas entradas que me agradam para essa quarta-feira. Mas antes, vamos falar aqui do bônus da Cyberbet. A Cyberbet tem um bônus bem legal, que é o bônus de primeiro depósito até R$ 600. É um bônus bem alto. A Cyberbet, que é uma casa relativamente nova aqui no mercado brasileiro, tem um foco principalmente no mercado de esportes e vem cada vez mais adentrando no mercado brasileiro, uma casa com alguns diferenciais, principalmente para essa modalidade de esportes. E quem se cadastrar nela com o link que está aqui nos comentários, primeiro link dos comentários, ao fazer o cadastro e recebe no bônus de primeiro depósito até R$ 600. Ou seja, depositou o valor que você depositar até R$ 600, a Cyberbet vai dobrar o seu investimento. Indo para as partidas, vamos começar pela Copa do Brasil, Flamengo contra o Atlético Paranaense, um jogo bem interessante aqui que a gente vai ter. A gente tem um Flamengo em um momento muito bom. O Flamengo vem com esse status de favoritismo, principalmente pelo que ele vem fazendo nas últimas partidas aqui. A equipe se encaixou muito bem com o Dorival. Vamos pegar aqui o recorte das últimas 10 partidas, são apenas duas vitórias e duas derrotas e 8 vitórias. E dessas sequência aqui positiva de vitórias, a gente tem somente essa derrota aqui pro Corinthians, que foi uma derrota meio que enganadora, aquele gol contra do Rodinei. O Flamengo até jogou para, no caso, ter um resultado no mínimo um pouco melhor. Na última partida que foi um jogo aqui contra o Avaí, o Flamengo não jogou tão bem, mas tem um recurso muito grande nas mudanças. O Dorival conseguiu elevar a qualidade do Flamengo, o Flamengo conseguiu chegar a essa vitória. O Flamengo que vem numa fase muito boa e um ótimo momento. Pega um CAP que também é uma equipe osso duro de roer. O CAP nas últimas partidas também conta somente com duas derrotas, e é justamente naquele momento que a gente percebe que o elenco do CAP é um pouco mais limitado. Não falta qualidade, porque é uma equipe muito forte, mas quando a equipe precisa dosar entre as competições, a qualidade cai naturalmente por conta do elenco. A gente viu isso depois do jogo pela Libertadores, contra o Libertar, quando teve o jogo pelo Brasileirão, não conseguiu responder na mesma altura contra o Goiás, e agora na véspera dessa partida, a equipe também descansou alguns jogadores, não foi com força máxima, e nessa situação a gente vê aqui um Botafogo que conseguiu fazer uma boa partida e vencer o CAP. As únicas derrotas num histórico bem grande de partidas por parte aqui do Atlético Paranaense, e o CAP vem num momento muito bom e interessante. A gente também pega aqui essa condição fora de casa do CAP, a gente vê essas últimas duas derrotas, como eu comentei, mas aí a última derrota que o CAP foi ver lá tinha sido lá no dia 14 de maio, bastante tempo, onde o CAP ali acumulou bons resultados ali com o comando do Filipão. Com força máxima, o CAP é uma equipe chata, xarope de se jogar, tem qualidade. Eu espero um jogo muito bom aqui, e o mercado que mais me agrada para essa partida é o mercado de 2 a 3 gols. É um mercado, é o total entre, no caso, é para a partida ter exatamente 2 ou 3 gols. Eu espero um jogo para gols, mas por se tratar de jogo de ida, principalmente a primeira fase, no caso, o jogo de ida dessas quartas de final, eu espero um jogo também que ele vai manter essa característica de um pouquinho mais truncado, mas a gente deve ver gols na partida. Eu gosto dessa tendência aqui de 2 a 3 gols. No caso, para a partida ter 2 ou 3 gols, exatamente. Se tiver 1 a 0 ou 0 a 0 ou 4 gols ou mais, a aposta é perdida. A gente precisa que mantenha essa média de 2 a 3 gols nas partidas. Gosto bastante dessa entrada, a gente já fez entradas assim no Flamengo, deu um resultado bem interessante, deu um resultado muito bom, principalmente lá contra o Coxa a gente tinha feito essa entrada. Confio novamente. Essa aqui para mim é a melhor entrada para essa partida. Seguindo, nós temos aqui o Atlético Goianiense contra o Corinthians. O Dragão vem em um momento bem ruim. O Dragão tá sem fogo esse Dragão. 3 derrotas em sequência. Quando a gente pega aqui as últimas 5 partidas, são 4 derrotas e somente uma vitória contra o Atlético contra o Goiás. A equipe num histórico um pouco mais grande, a gente vai pegar as últimas 10 partidas, são somente 2 vitórias, ou seja, é um desempenho bem aquém do Atlético Goianiense, e ele não consegue desempenhar também nas suas partidas. A gente pega um Corinthians, que ele é o vice-líder da competição, no caso do Campeonato Brasileiro,
Corinthians que tem bastante qualidade, o Dragão ele já foi durante bastante tempo uma pedra bem grande no calcanhar no sapato da equipe do Corinthians, mas para essa partida aqui eu confio nessa classificação do Corinthians, eu vejo o Corinthians com mais qualidade, o Corinthians tem uns dados bem interessantes. O Corinthians é uma equipe que produz pouco, é a equipe que menos finaliza no Campeonato Brasileiro, mas é uma equipe que tem a maior taxa de acerto, uma equipe que não precisa criar tantas jogadas para conseguir finalizar. Isso justifica o bom desempenho que a equipe do Corinthians tem. Na última partida, o Corinthians foi lá e venceu o Atlético Mineiro. O Corinthians que vem de uma boa sequência, venceu o Coxa também. O Corinthians fora de casa ele nunca foi uma equipe assim que teve, nossa, dizer que sim, nossa, que desempenho absurdo. Isso já vem desde o ano passado, terminando o Brasileirão do ano passado, a diferença, a maior força do Corinthians sempre foi dentro de casa, mas é uma equipe que tem sim qualidade para competir. Por isso, a minha dica que eu deixo para essa partida, ela tá aqui no handicap 0 a favor do Coringão, com cotações na casa de 1,85, 1,88, justamente por essa questão. O Corinthians ele não é um visitante exímio, mas é uma equipe que tem qualidade, pode sim conseguir segurar o Dragão fora de casa, pode conseguir no mínimo aqui, na minha opinião, um empate, pode até conseguir a vitória, dependendo do desempenho que a equipe atingir, principalmente por essa ineficiência que o Atlético Goianiense vem tendo nas últimas partidas. Seguindo nossas entradas, nós vamos lá para a segunda divisão do Campeonato Argentino, nossa primeira nacional. Um jogo aqui interessante entre o Gimnasia Jujuy e o Nueva Chicago. Tem aquela condição que eu já comentei com vocês há mais tempo, o Campeonato Argentino, a segunda divisão, é um campeonato onde a prevalência é um campeonato muito caseiro, a grande maioria dos jogos ou é vitória da casa ou empate. Nós temos aqui o Gimnasia jogando dentro de casa e respeitando essa situação, uma equipe muito forte. Nas últimas 10 partidas perdeu somente 2, mas o histórico mais recente, quando a gente vai pegar aqui desde o dia 15 de maio, são 5 vitórias e somente um empate das últimas partidas jogando dentro de casa. Já o Nueva Chicago, ele já não tem um retrospecto muito bom no geral. A gente vê aqui um retrospecto bem ruim nele no geral, nas últimas 10 partidas, venceu somente um jogo, vem aqui de uma sequência nos últimos 6 jogos, 5 derrotas e um empate. E quando a gente pega a condição fora de casa, essa situação fica ainda pior, porque a equipe tem só uma vitória lá no dia 18 de março ainda. De lá para cá foram resultados bem ruins, mantém aquela sequência bem negativa de bastante derrotas, um e outro empate aí contra equipes mais fracas, como o São Telmo, para quebrar essa sequência aqui de derrotas em sequência. Também tem o Atlético Rafaela, que também não é uma equipe muito forte, e a gente vê essa condição. Para mim, aqui não tem como fugir, o Gimnasia é muito favorito para esse jogo. O Nueva Chicago é uma equipe fraca, relativamente fraca, pegando a equipe do Gimnasia, que é uma equipe mais forte, tem esse bom mando de campo fora de casa. Para mim, esse handicap de menos 0,25 aqui para o Gimnasia tem bastante valor, com cotações aqui na casa de 1,8, me agrada bastante. Seguindo, eu deixo uma duplinha lá também pela Primeira Nacional, outras duas partidas que me agradam bastante também, a vitória do All Boys. O All Boys a gente já pegou aqui algumas vezes, o All Boys jogando dentro de casa é um leão, não tem para ninguém, isso a gente tem que evidenciar. É uma equipe que é muito forte mesmo. Das últimas 10 partidas a equipe tem 4 empates e 6 vitórias, pegando um retrospecto recente aqui o recorte aqui das últimas 7 partidas, são, no caso das 8 partidas, né, são 6 vitórias, a última 7 são 6 vitórias e um empate. É uma equipe que tem muita qualidade, é muito forte, pega um saca-chapas que fora de casa não é uma equipe lá tão forte assim, até no retrospecto recente foi uma equipe que perdeu pouco, das últimas 6 partidas perdeu somente um jogo, mas tomou 5-0 do San Martín. Também pegou adversários um pouco mais fracos, o São Telmo, o Atlético Rafaela, o Estudiantes aqui já é um pouco mais forte, mas o Belgrano também é uma equipe razoável, mas com, na minha opinião, menos qualidade que essa equipe do All Boys. Minha dica aqui é a vitória para a equipe do All Boys. O All Boys dentro de casa é uma equipe muito forte. Nós temos aqui cotações na casa de 1,53, 55, gosto bastante, para duplar junto com o jogo do líder do campeonato. Aí que aqui sim a equipe mais forte, disparada dessa competição, que é o Belgrano. O Belgrano tem bastante qualidade contra o Independente Rivadavia.
Nós temos aqui a condição do Belgrano nas últimas partidas. O Belgrano não tem para ninguém. Nas últimas 10 partidas ele não perdeu nenhuma dentro de casa, então o massacre ainda é pior. É uma equipe que tem muita qualidade. É um jogo somente que acabou empatando lá contra o Rio Quarto, que é uma equipe bem forte. Demais 9 jogos aqui seguidos de vitórias. Nós pegamos aqui um Rivadavia que fora de casa não é uma equipe que consegue ter bons resultados, como é normal de qualquer do caso como é normal dessa competição, foi vencer lá só o Santa Marina, que é uma equipe bem fraco, o Atlético Atlanta mais ou menos. E aqui com uma sequência, quando pega equipes um pouco mais fortes, a gente também tem que pontuar. Ele tem alguns empates, mas uma quantidade grande de derrotas, e principalmente contra equipe mais forte. O Gimnasia, a gente tem aqui o Vélez pela Copa, o Guilherme Brown, esse aí é bem fraco. O São Martin Tucumã, uma equipe bem forte. Bom, sem mais delongas, a minha sugestão é duplar aquela vitória do All Boys com o DNB do Belgrano, com cotações ali na casa de 1,40. Isso vai dar uma cotação bem legal para nós, na casa de 2. Só conferir que eu já fiz essa entrada, não tem como deixar passar, eu gosto bastante dela. Com cotações na casa de aqui, de 2,04. Aí eu deixo essa sugestão. Nós temos aqui o All Boys com cotações na casa de 1,53 e, desculpa, eu comentei errado, só o odd do Belgrano, o empate nula aposta é de 1,33. Isso vai dar uma cotação de 2,04. Gosto bastante dessa entrada, bem segura na minha opinião também e com uma bela de uma cotação. Então são essas nossas entradas para essa quarta-feira. Aproveitando antes de finalizar aqui, também quero comentar sobre o meu serviço que eu tenho aqui disponibilizado totalmente free do mundo das bets, lá que rola lá no canal do Sérgio Freitas, o SF Tips. Venho com um resultado bem interessante. Pegar aqui no tocante geral, são 3 meses que eu venho mandando entradas lá. A gente tem um resultado acumulado de 24 unidades positivas e esse mesmo resultado bem expressivo, bem bom, que são a gente está com, no momento, 15 unidades e 53 positivas. Um resultado bem interessante. A gente tem uma win rate, uma média de win rate bem alta, que é ali na casa de 56%. Esse mês até está um pouco superior, está com 61%. Está bem legal o trabalho. Convido a todos que acompanham aqui os palpites do dia que eu trago aqui no Instagram, no YouTube, também para acompanhar a gente lá pelo Telegram, no nosso serviço. O link está junto com o link para a descrição aqui nos comentários. É só clicar, está embaixo do link da Cyberbet. Nós temos aqui o link para ir direto para o Telegram, onde eu mando essas entradas. Se quiser aproveitar, vir lá, conferir o trabalho e pegar mais dicas além das que eu trago aqui, deixo o convite. É isso, galera. Nos vemos amanhã para mais um Palpites do Dia. Amanhã tem mais Copa do Brasil, mais competições interessantes para a gente seguir lucrando. Nos últimos dias a gente conseguiu engatar aqui uma sequência boa. Vamos tentar manter assim.